Uma carga elétrica puntiforme de 4 microcoulomb de massa 2 vezes 10 a menos 6 kg é abandonada em repouso num ponto A de um campo elétrico uniforme de intensidade 16 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb, conforme indica a figura. Determine a intensidade da força que atua sobre a carga elétrica, a velocidade da carga ao passar por B e o tempo gasto pela carga para ir de A até B. Então a minha carga elétrica ela é abandonada nesse pontinho A aqui. Então a velocidade inicial dela é zero. Passa a atuar nela uma força de natureza elétrica devido ao campo elétrico da região. Aí essa carga passa a adquirir uma aceleração que faz com que a velocidade dela mude, com o tempo, até que quando passa pelo ponto B, atinge um valor VB. Pois bem, nesse trecho, a minha carga Qzinho, ela descreve um movimento uniformemente variado. Então, todas as equações de movimento uniformemente variado se aplicam aqui. Então, tirando os dados do meu enunciado, a carga Qzinho, ela vale 4 microcoulomb. Significa dizer que ela vale 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. A massa dessa carga é de 2 vezes 10 a menos 6 kg. E o campo elétrico da região é 16 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Então, na letra A, eu posso utilizar o seguinte: o campo elétrico é a razão da força aplicada pela carga que sofre a ação dessa força. Então, daqui, eu posso tirar que a força aplicada é o produto da carga vezes o campo elétrico. Então, eu tenho 4 vezes 10 a menos 6, que multiplica o campo elétrico, que é 16 vezes 10 a quinta. 4 vezes 16 me dá 64. E aqui eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Menos 6 somado com 5 dá menos 1. Então isso aqui me dá 6,4 newtons. Então isso aqui é a intensidade da força que atua sobre a carga elétrica. Prosseguindo, na letra B ele quer a velocidade da carga ao passar pelo ponto B. Veja que de A até B eu não sei o tempo gasto, muito embora eu sei o espaço que foi percorrido. Então a única equação de movimento uniformemente variado aplicável aqui é a equação de Torricelli, onde me diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço. Ora, a velocidade inicial ela é sempre zero ela é zero porque a carga foi abandonada em repouso. Porém, eu não tenho ainda a aceleração. Mas a aceleração eu posso tirar da segunda lei de Newton, que me diz que a força, a soma de todas as forças aplicadas no corpo, é igual ao produto da massa vezes a sua aceleração. Então, daqui eu tiro que a aceleração é a força sobre a massa. Então, a força eu encontrei na letra A, que é 6,4. E a massa foi dado como sendo 2 vezes 10 a menos 6 kg. Então eu tenho que o resultado dessa divisão vai me dar 3,2 vezes 10 a sexta metros por segundo ao quadrado, que é o resultado da minha aceleração. Então, de posse da aceleração, agora eu posso calcular a velocidade final. A velocidade com que a carga passa em B. Ela vai ser 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Então vai ser 2 vezes 3,2 vezes 10 a sexta vezes, o espaço percorrido pela carga é essa distância aqui, que é 0,5 metros, que em potência de 10 vai me produzir 5 vezes 10 a menos 1. Então eu tenho agora a solução dessa expressão, 2 vezes 3,2 vezes 5. Isso me dá simplesmente 32. Então eu vou ter 32 vezes multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Mais 6 menos 1, isso aqui me dá 5.
Então isso aqui vai ficar como resposta 3,2 vezes 10 à sexta. Porém, aqui está um quadrado, ó. Então eu tenho que extrair a raiz quadrada. Então a velocidade de B será a raiz quadrada de 3,2 vezes 10 à sexta. E isso aqui vai me dar 1,78 vezes 10 à terceira metros por segundo. Então está aqui a velocidade da carga ao passar pelo ponto B. Já a letra C, ele quer o tempo gasto para a carga sair de A até B. Bom, para eu encontrar esse tempo, eu posso usar, ó, que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, que é a equação da velocidade no movimento uniformemente variado. Lembrando que a velocidade inicial é zero, já que a carga foi abandonada. Então daqui eu posso tirar que o tempo gasto para ir de A até B será a velocidade VB dividido pela aceleração. Então a velocidade VB, ó, ela vale aproximadamente 1,78 vezes 10 à terceira. E a aceleração 3,2 vezes 10 à sexta. Então 1,78 dividido por 3,2 dá aproximadamente 0,556 vezes, aqui eu tenho divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes, então vai ficar 3 menos 6, então dá menos 3. Ou seja, o tempo gasto para ir de A até B será de 5,56 vezes 10 a menos 4 segundos. Duas cargas pontiformes, Q1 igual a 50 vezes 10 a menos 9 coulomb e Q2 igual a 32 vezes 10 a menos 9 coulomb. Estão colocadas nos vértices de um triângulo retângulo, como mostra a figura. Determina a intensidade do vetor campo elétrico do resultante no ponto P. Então a primeira coisa que nós temos que analisar aqui são os sinais das cargas. As duas cargas, Q1 e Q2, são positivas. Então aqui é uma carga positiva e aqui também é uma carga positiva. Então agora eu tenho que analisar as linhas de campo elétrico gerado pelas duas cargas. Então a carga Q1 ela é uma carga positiva. Então das infinitas linhas de campo elétrico em torno da carga Q1, uma delas vai passar exatamente nessa diagonal aqui, ó. Dessa forma aqui. Enquanto que na outra carga, que também é positiva, das infinitas linhas de campo ou linhas de força, uma dessas linhas vai passar exatamente, saindo da carga, vai passar nessa linha aqui embaixo. Então, eu tenho os dois campos elétricos aí associados à carga Q1 e à carga Q2. A carga Q1 eu tenho esse campo aqui de baixo, que eu vou chamar de E1. E a carga Q2, eu vou ter esse campo aqui em cima, que eu vou chamar de E2. Observa que os dois campos elétricos eles estão em direções distintas. Um está na horizontal, outro numa diagonal descendente. Então, eles não estão na mesma direção. Então, a única maneira de eu resolver aqui encontrar o campo elétrico resultante é utilizando a regra do paralelogramo. Então, eu vou fazer uma projeção do campo E1 aqui, a partir desse ponto. Então, deixa eu ativar aqui novamente a minha seta. Vou ter uma projeção do campo E1 aqui. E vou ter também uma projeção do campo E2. Aqui, ó. Na união das duas projeções, a partir do ponto P, eu tenho o meu campo elétrico resultante, que está aqui em verde. Então, esse ponto em verde aí, essa linha em verde tracejada, representa o meu campo elétrico resultante. Então, é esse campo elétrico que o exercício quer que eu calcule. Então, dando um zoom aí nessa situação, quer dizer, eu dei uma recortada nesse pedaço da imagem aqui, dá para observar que entre os campos elétricos E1 e E2 existe um ângulo aqui, ó, que é esse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ. Esse ângulo é oposto pelo vértice desse outro aqui, ó, então eles têm o mesmo valor, θ. Logo, o meu campo elétrico resultante nessa situação, ele só pode ser calculado utilizando das leis dos cossenos, ó, campo elétrico ao quadrado resultante,
é o campo E1 ao quadrado, mais o campo E2 ao quadrado, mais 2 vezes E1 vezes E2, vezes o cosseno daquele ângulo lá, ó, que é θ. Então, esse ângulo aqui é θ, assim como esse aqui também é θ. Então, agora ficou mais fácil. Basta eu calcular o campo E1, o campo E2, e encontrar o cosseno de θ, substituir aqui e resolver o meu problema. Vetorialmente falando, esse campo elétrico resultante, ele é a soma dos vetores, que representados pelos campos elétricos E1, mais o campo elétrico E2. Porém, a maneira de resolver, essa soma vetorial aqui se traduziu na lei dos cossenos, pelo fato de que os dois campos elétricos, E1 e E2, não estão na mesma direção. Então agora vamos calcular o campo E1 e o campo E2 e partir para a solução final do meu problema. Então o campo elétrico E1, ele será K, a carga Q1, sobre a distância da carga Q1 até o ponto P. Eu não utilizei campo elétrico igual a força sobre carga. Não é possível usar essa expressão aqui, pelo simples fato de que não há carga elétrica no ponto P. Não tem carga aqui, ó. Então eu não tenho essa carga Qzinho que sofre a ação do campo através da força. Então não dá para utilizar essa expressão. Então eu sou obrigado a utilizar a expressão de campo elétrico para uma carga pontiforme. Então continuando aqui, ó, o nosso K continua sendo constante. 9 vezes 10 a nona. O Q1 é a primeira carga, ó, que vale 50 vezes 10 a menos 9 coulomb. E D é a distância da carga Q1. Está aqui no meu desenho, ó, distância daqui até aqui, que vale 5 metros. Foi dado no enunciado aqui, ó, 5 metros. Então aqui embaixo vai ficar 5 metros ao quadrado. Então resolvendo essa continha aí, você vai ficar 9 vezes 50, que me dá 450. Então vou ficar com 450 vezes multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. 9 mais menos 9, que dá 0, dividido por 5 ao quadrado, que me dá 25. Todo número elevado a 0 vale 1. Então, na verdade, eu tenho 450 dividido por 25. Isso aqui me dá 18 newtons. Então, a força, o campo elétrico é 1, tem intensidade de 18 newtons. Agora, vamos calcular o campo E2. Pelos mesmos motivos que calculamos o campo E1, vamos calcular o campo E2, utilizando a equação de campo elétrico para uma carga pontiforme. Então vai ser K, Q2, sobre a distância de Q2 até o ponto P, ao quadrado. Então isso aqui vai ficar, ó, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga Q2, ela vale 32, vezes 10 a menos 9. Tudo isso dividido pela distância de Q2, que está aqui, até o ponto P. E essa distância vale 4 metros, segundo o enunciado. Então aqui embaixo, ó, vai ficar 4 ao quadrado. Bom, eu tenho 9 vezes o 32, que me dá 288. E eu tenho aqui, ó, multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Ó, 9 mais menos 9 dá 0. Então, 4 ao quadrado me dá 16. Todo número elevado a 0 vale 1. Então, na verdade, eu tenho 288 dividido por 16. Ó. Isso aqui me dá também, ó, 18 newtons. Então, os dois campos elétricos são idênticos. Então, essa minha expressão aqui vai ficar muito mais fácil de eu resolver agora. Então, eu poderia reescrevê-la da seguinte forma. Ó. O campo elétrico resultante ao quadrado vai ser o campo E1 ao quadrado, então eu vou ter 18 ao quadrado, mais o campo E2 ao quadrado, que me dá 18 também ao quadrado, mais 2 vezes o campo E1, que é 18, vezes o campo E2, que também é 18, vezes o cosseno lá do meu ângulo, né? O cosseno de θ. Bom, eu não sei qual é esse ângulo que está aqui. Porém,
Eu sei que cosseno de θ vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Então vai ficar 4 dividido por 5. Então eu já tirei daqui, ó, usando as relações métricas de um triângulo retângulo. Então, nesse caso desse desenho aqui, o cosseno é o cateto adjacente ao ângulo sobre a hipotenusa. Foi isso que eu utilizei. Então, meu cosseno é 4/5. Não precisei nem descobrir qual era o ângulo. Então, eu vou ter isso aqui vezes 4/5, que é o tal do cosseno lá. Então, agora vamos resolver isso aí, ó. Eu tenho 18 ao quadrado, que me dá 324. Então, isso aqui me dá 324 mais 324 mais 2 vezes 324 vezes 4/5. Então, o resultado dessa soma todinha aí, ó, 324 mais 324 mais 518,4. Então, me dá 518,4. Isso me dá 1166,4. Bom, mas meu campo elétrico está ao quadrado. Então, o campo elétrico resultante no ponto P vai ser a raiz quadrada de 1166,4. Aproximado 34,15 Newton por Coulomb. Então está aqui o meu campo elétrico resultante no ponto P, na situação descrita lá por esse desenho. Então esses dois campos elétricos aqui podem ser substituídos por um único campo elétrico nessa linha diagonal aqui, cuja intensidade é aproximadamente 34,15 Newton por Coulomb. Agora temos duas cargas puntiformes, uma de 4 microcoulomb e outra de menos 5 microcoulomb, que estão fixas nos pontos A e B, localizados no vácuo, conforme indica a figura, essa figurinha aqui. Sabendo que a distância de A até C é 20 centímetros, ou seja, essa distância pequenininha aqui, ó, é 20 centímetros, e de C a B é 30 centímetros, determine a intensidade do vetor campo elétrico no ponto C, ele quer aqui, ó. Então vamos lá, a carga que está em A, ela vale 4 microcoulomb, ou seja, 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. A carga que está em B, ela vale menos 5 microcoulomb. Menos 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então observe o seguinte, que uma carga ela é positiva e a outra carga é negativa. Então nós temos agora que analisar, a partir dos sinais das cargas, como é que se comporta o campo elétrico nesse ponto C. Nesse ponto C, segundo o enunciado, não há nenhuma outra carga aqui. Não tem nenhuma carga de prova aqui nesse ponto C, é apenas uma posição. Então, tomando primeiro como referência a carga que está no ponto A, essa carga sendo positiva, eu vou ter infinitas linhas de campo aqui, ou linhas de força, apontando em todas as direções saindo da carga. Inclusive, uma dessas linhas vai passar exatamente aqui em cima do ponto C e vai apontar para a carga que está em B, ó. Ela vai fazer isso. Então, essa linha, ela representa o campo elétrico gerado pela carga A. Então, vou chamar de EA. Da mesma forma que nós fizemos para a carga em A, vamos fazer para a carga em B. Ó. A carga em B ela gera um campo elétrico nessa região. Das infinitas linhas de campo que apontam para a carga B, já que as linhas de campo ou linhas de força sempre apontam para a carga negativa, uma dessas linhas vai passar exatamente aqui nesse ponto C, ó, e vai apontar para B, para cá. Então ela vai fazer exatamente isso aqui, ó. Então esse campo elétrico que está em verde aí é o campo elétrico gerado pela carga que está em B. Então eu vou chamar esse campo elétrico aqui de EB, ó. Então meu campo elétrico resultante no ponto C é tão somente a soma vetorial do campo elétrico EA,
do vetor campo elétrico é A, mais o vetor campo elétrico é B. Ó. Pronto. Então, se eu resolver essa expressão vetorial aqui, eu resolvo meu problema. Acontece que a maneira de resolver essa expressão vai obedecer umas regrinhas aí, tal qual no exercício anterior. Veja que no desenho, após a análise dos campos elétricos, os dois campos, o campo gerado pela carga A e o pela carga que está em B, eles estão na mesma direção, que é essa horizontal aqui, que é a linha horizontal, e eles estão no mesmo sentido. Os dois campos apontam para a carga que está em B. Então, essa soma vetorial aqui, ela vai se transformar numa soma simples. Então, o meu campo elétrico é resultante em C. O meu campo elétrico aqui, ó, resultante em C, vai ser simplesmente a soma do módulo do campo é A, mais o módulo do campo é B. A soma ou a intensidade, tá? Então, vai ser apenas a soma simples, pelo fato de que os dois campos EA e EB estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, basta encontrar aqui o campo EA, encontrar o campo EB e efetuar a soma. O campo EA vai ser calculado através de K, QA, sobre a distância da carga QA até o ponto C ao quadrado. Como não existe carga de prova no ponto C, não se aplica aqui, campo é força sobre carga, ok? Então aqui, ó, K continua sendo 9 vezes 10 a nona, porque é uma constante. A carga que está em A vale 4 microcoulombs, então dá 4 vezes 10 a menos 6. E a distância aqui, ó, entre A e C é 20 centímetros. Ou ainda eu posso escrever como sendo 0,2 metros. Ou ainda em potência de 10, vai ficar 2 vezes 10 a menos 1, tudo isso elevado ao quadrado. Então vamos continuar aqui, ó, resolver essa continha de matemática aqui. Então eu tenho 9 vezes 4, isso aqui me dá 36, então eu vou ficar com 36 vezes multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, então 9 com menos 6, isso aqui dá mais 3. Aqui embaixo eu tenho 2 ao quadrado, vai ficar 4. E 10 a menos 1 eu tenho potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Então eu vou ter 36 dividido por 4, que isso aqui dá 9. E aqui eu tenho a divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então fica 3 menos 2, 3 mais 2 me dá 5 Newton por Coulomb. Então, aqui está a intensidade do campo elétrico gerado pela carga que está no ponto A. Agora, vamos calcular o campo elétrico da carga que está no ponto B. E o cálculo é bem parecido. Então, o campo elétrico que está em B vai ser K, QB, sobre a distância da carga que está em B até o ponto C ao quadrado. Então, K continua sendo constante, 9 vezes 10 a nona. E QB, bom, QB vale menos 5 microcoulombs, mas é desnecessário substituir o sinal nesse momento. Então aqui vai ficar apenas os 5 microcoulombs, que é 5 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância entre a carga que está em B e o ponto C. Essa distância é 30 centímetros, ou ainda 0,3 metros. Então, substituindo aqui agora, ó, eu vou ter 3 vezes 10 a menos 1, tudo isso ao quadrado. Então, 9 vezes 5 dá 45. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. 9 mais menos 6 dá 3. Aqui embaixo vai ficar 3 ao quadrado, é 9. 10 a menos 1 ao quadrado, potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, dá 10 a menos 2. Aí eu tenho 45 dividido por 9, isso aqui me dá 5. Aí aqui eu tenho divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Então dá 3 menos 2, 3 mais 2, me dá quinta aqui, Newton por Coulomb. Já achei a intensidade do segundo campo elétrico. Agora é calcular essa aqui, ó, a soma. Então o campo elétrico resultante no ponto C é o campo em A, que vale 9 vezes 10 a quinta,
somado com o campo que está em B, ó, que vale 5 vezes 10 a quinta. Aqui no caso, eu tenho dois números escritos em potências de 10, e as potências de 10 são as mesmas, então eu posso operar normalmente, somar os 9 mais os 5 lá, ó, 9 mais 5 vai me dar 14, então isso aqui me dá 14 vezes 10 a quinta. Como isso aqui é uma resposta, esse número não pode ficar maior do que 10, então isso aqui é 1,4 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. Então, o campo elétrico resultante no ponto C vale isso aqui, 1,4 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. Duas cargas elétricas, uma positiva de 1 vezes 10 a menos 6 microcoulomb e uma negativa de menos 1 vezes 10 a menos 6 microcoulomb, estão fixas e separadas pela distância D igual a 0,8 centímetros. Estão fixas e separadas pela distância D igual a 0,8 metros. Dado K igual a 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado, Coulomb ao quadrado, calcule e represente o campo elétrico no ponto P, na letra A. E na letra B, desenhe as linhas de força do campo resultante, criado pelas duas cargas, inclusive aquela que passa pelo ponto P. Bom, para eu conseguir resolver isso aqui, calcular esse campo elétrico resultante no ponto P, eu tenho que levar umas considerações aqui. Primeiro, no ponto P não existe nenhuma carga, é apenas um ponto. Segundo, a carga que está em A ela é positiva, enquanto que a carga que está em B é negativa. As cargas têm o mesmo valor em módulo e possivelmente, pelo desenho, estarão à mesma distância do ponto P. Então eu tenho que analisar os vetores campos elétricos de cada um, gerado por cada uma das cargas. Então, na carga I que está em A, das infinitas linhas de campo ou linhas de força que estão aqui, ela vai passar pelo ponto P fazendo esse desenho aqui, ó, desse jeito. Por que ela vai estar apontando para fora? Porque a carga aqui ela é positiva. Bom, agora eu tenho que fazer a mesma coisa na carga que está em B. Ó. Só que na carga que está em B temos um pequeno probleminha aqui. Nas infinitas linhas de campo ou linhas de força que passam em B, uma dessas linhas vai passar aqui, ó, nesse ponto. Porém, a carga que está em B, ela é uma carga negativa. Então, essa linha ela vai estar apontando para a própria carga, dessa forma aqui. Então, observe que esse campo que eu coloquei em azul representa a carga. Essa linha que eu coloquei em azul aqui representa o campo elétrico gerado pela carga em B. Então, eu vou chamar de EB. E essa linha aqui embaixo, vermelha, ela representa o campo elétrico gerado pela carga que está em A, que eu vou chamar de EA. Observa que esses dois campos estão em direções distintas, uma na diagonal ascendente para cima e outra na diagonal descendente para baixo. Então a única maneira de calcular o campo elétrico resultante aqui é utilizando mais uma vez a regra do paralelogramo. Então eu vou projetar aqui, eu vou projetar o meu campo elétrico EA aqui em cima, uma reta paralela aí, então, paralela, mais ou menos aqui assim, e vou projetar aqui o campo elétrico EB, uma linha paralela mais ou menos também. Meu desenho ficou um pouco torto, vamos diminuir aqui um pouquinho esses campos elétricos. Então vamos fazer a projeção aqui do campo EA, né, que vai dar mais ou menos aqui assim. Isso aqui tinha que ser feito com a regra direitinho. E aqui a projeção do campo EB. Então vamos pegar aqui o campo EA, trazer para cá. Pronto, tá aí as duas projeções. O meu vetor campo elétrico resultante, ele vai estar exatamente aqui, ó. Ele vai estar aqui, essa linha em verde aí. Então essa linha em verde aqui é meu campo elétrico resultante. Agora observa o seguinte. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, né? Porque aqui pelas distâncias 0,4, 0,4, isso aqui é um ponto médio. Então aqui é um ângulo de 90 graus aqui, ó. Então eu tenho um triângulo retângulo desse lado, um triângulo retângulo desse outro lado. Aqui eu tenho uma linha na direção horizontal e essa pontilhada aqui, se eu continuar, também vai dar uma linha na direção horizontal. Então essa linha pontilhada aqui e essa linha aqui de cima são paralelas e aqui eu tenho uma transversal. Então, geometricamente,
eu posso dizer que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, ó. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, esse ângulo aqui também é alfa. E o meu vetor elétrico, meu vetor campo elétrico resultante, ele é a mediatriz desse ângulo maior aqui, ó. Então, esse outro ângulo aqui, ó, também é alfa. Então, o meu ângulo entre os dois vetores aqui que eu chamei de θ, que a gente sempre costuma chamar de θ, então o ângulo θ, ele vale 2 vezes o ângulo alfa lá, ó. Vou desenhar um alfa mais bonitinho, porque esse alfa tá meio esquisitinho. Então, ele vale esse ângulo alfa aí, ó. Não melhorou muito não. Bom, então observe o seguinte, aqui não tem para onde correr, eu vou ter que utilizar lei dos cossenos. Então vai ser o vetor campo elétrico resultante ao quadrado, vai ser o campo elétrico no ponto A ao quadrado, mais o campo elétrico no ponto B ao quadrado, mais 2 vezes o campo elétrico no ponto A, vezes o campo elétrico no ponto B, vezes o cosseno vezes o cosseno de θ. Não tem jeito. Muito embora esse vetor campo elétrico resultante, né, seja resultado da soma vetorial do campo EA, do vetor campo elétrico EA, mais o vetor campo elétrico EB. Ó. Porém, a maneira de calcular isso aí, mais uma vez, vai ter que ser lei dos cossenos, pelo fato de que os dois vetores aqui, ó, o vetor campo elétrico EA e o vetor campo elétrico EB, estão em direções distintas. Então, a forma de calcular essa soma vetorial remete pura e simplesmente aqui à lei dos cossenos. Então, não tem para onde correr, eu vou ter que utilizar isso aqui, ó, a lei dos cossenos. Bom, então aqui agora falta calcular o campo EA, calcular o campo EB, né, e achar o cosseno. Da figurinha aqui, ó, dessa minha figura, se aqui é 0,4 e aqui é 0,3, eu tenho que jogar Pitágoras aqui para achar a distância da carga até o ponto P. Utilizando Pitágoras aqui, nesse triângulo retângulo, ou nesse aqui, eu vou encontrar que esse valorzinho aqui, ó, da carga A até o ponto P é 0,5 metros. E aqui também, ó, de P até B, também é 0,5 metros. Então, os campos elétricos aí está fácil de encontrar. Minha maior dificuldade aí vai ser encontrar esse cosseno do ângulo θ aqui, ó. Bom, para isso eu vou fazer um parênteses aqui primeiro. Eu já encontrei aqui o caminho da solução, que é essa expressão, só que eu vou me ater aqui ao cosseno. Bom, o cosseno de θ, eu posso escrever isso aqui como sendo cosseno de 2 vezes o alfa, ó, já que esse ângulo θ é 2 vezes esse ângulo pequenininho aqui, ó. Então isso aqui, olhando as relações trigonométricas, isso aí é cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Então isso aqui vai ser, ó, cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Bom, cosseno ao quadrado de alfa e o seno ao quadrado de alfa eu posso encontrar da própria figura. Então o cosseno ao quadrado de alfa, ele vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então ele vai ser aqui 0,4 dividido por 0,5. Isso aqui me dá 0,8. Cosseno ao quadrado não, cosseno. Da mesma forma que o seno de alfa vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Então vai ficar 0,3 dividido por 0,5. E isso aqui me dá 0,6. Bom, agora eu vou calcular o cosseno lá do θ lá. Então o cosseno do ângulo θ é cosseno ao quadrado de alfa. Então vai ser 0,8 ao quadrado mais o seno ao quadrado de alfa é 0,6 ao quadrado. Então, resolvendo isso aí, eu vou encontrar 0,28. Então, o cosseno de θ, ou 2 vezes alfa, né, é 0,28.
Então pronto, agora sim eu posso dar continuidade à solução do meu exercício. Veja que eu tive que utilizar da trigonometria. Então agora é calcular o campo é A, calcular o campo é B e substituir aqui. Ó. No meu desenho o campo é A, como naquele ponto não existe carga, então o campo é A, vai ser K, a carga que está em A, sobre a distância de A, a carga que está em A, né? Até o ponto P ao quadrado. Então isso aqui vai ficar ó, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga que está em A é a mesma carga que está em B, em módulo, e ela vale 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então só vai mudar a distância ali. Então aqui vale 1 vezes 10 a menos 6 sobre a distância que é 0,5 metros ao quadrado. Ou, se eu quiser, eu posso escrever em potência de 10, que é o mais comum. Vai ficar 5 vezes 10 a menos 1, tudo isso ao quadrado. Então, resolvendo essa conta aqui, você vai encontrar 9 vezes 10 à terceira sobre 25 vezes 10 a menos 2. Então, vai ficar 9 dividido por 25, que dá 0,36. Então, dá 0,36 vezes 10 a 3 dividido 10 elevado à terceira por 10 elevado a menos 2. Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Então vai ficar a quinta Newton por Coulomb. Bom, o campo elétrico gerado pela carga que está em B, que é aqui tá, essa carga aqui, ó, que é EB, vai ser calculado da mesma forma. Então o campo elétrico que está em B vai ser K, a carga que está em B, sobre a distância de B até o ponto P ao quadrado. Porém, as cargas são iguais em módulo 1 vezes 10 a menos 6 microcoulomb. E as distâncias das cargas até o ponto B também são as mesmas distâncias. Então esses dois campos elétricos são iguais. Então o campo elétrico no ponto B também vai ser 0,36 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Logo, o meu campo elétrico resultante aqui, ó, ele vai ficar assim, ó. Vai ficar o campo elétrico em A ao quadrado. Vamos chamar, já que esse campo aqui é igual a esse, vamos chamar esses dois campos aqui simplesmente de E. Só para ficar mais fácil, não ficar carregando esse número todinho aí. Então vai ficar, ó, E ao quadrado, mais E ao quadrado, mais 2 vezes E, vezes E de novo, vezes o cosseno de θ. E o cosseno de θ é isso aqui, ó, 0,28. 0,28. Então, olha só, E ao quadrado mais E ao quadrado dá 2E ao quadrado. Aqui eu tenho 2 vezes 0,28. Isso aqui me dá 0,56. E E vezes E vezes E dá E ao quadrado. Vai ficar 0,56 E ao quadrado. Então, isso aqui, ó, somado, vai ficar 2,56 vezes E ao quadrado. Como o meu campo elétrico resultante também está ao quadrado, o campo elétrico resultante vai ser o campo E vezes a raiz quadrada de 2,56. Mas quem é esse campo E? É esse valorzinho aqui, ó, 0,36, 10 a quinta. Então vai ficar aqui, ó, 0,36 vezes 10 a quinta vezes a raiz quadrada de 2,56, que dá 1,6 vezes 1,6. Ó. Então, resolvendo essa conta aqui, vai me dar 0,576 vezes 10 a quinta. Como isso aí já é minha resposta final, não pode ficar assim. Então, eu vou dar uma casa ali, então vai ficar 5,76 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. Então, esse é o meu campo elétrico resultante no ponto P lá. Então, a letra A, calcule e represente o campo elétrico no ponto P. Bom, tá aqui, ó. Calculei o campo elétrico, é 5,76, 10 a sexta, Newton por Coulomb, e representei ele aqui, ó. Na letra B, desenhe as linhas de força do campo resultante criado pelas duas cargas, inclusive aquela que passa pelo ponto P. Então, tá aqui, ó, o campo elétrico das duas cargas, ó. O campo elétrico da carga é A,
da carga é B e o campo elétrico resultante. Então está aqui respondida a letra A e a letra B. Uma atenção especial a essa parte aqui, ó, que teve trigonometria, né, relações trigonométricas. Considere no ponto A nas imediações de uma carga positiva Q fixa. Então eu tenho essa situação aqui. Vamos reproduzir ela, vou dizer aqui do ladinho. Então você tem uma carga aqui que ela é positiva. E a uma certa distância dessa carga, nós temos um ponto A. Então vamos pegar aqui, ó, vou botar mais ou menos aqui assim. Então aqui está o meu ponto A. Aqui é a minha carga aqui. Aí ele fala, caracterize o vetor campo elétrico no ponto A. É A, gerado por quê? Bom, vamos caracterizar o campo elétrico aqui é simples. Das infinitas linhas de campo ou linhas de força que saem da carga positiva, né? Já que todas as linhas de campo ou linhas de força saem das cargas positivas, pelo menos uma delas vai passar exatamente em cima desse pontilhado aqui, ó. Então ele vai fazer isso aqui, ó, no ponto A, ó. Então ele vai vir para cá. Então essa linha que está em azul aí representa o campo elétrico gerado pela carga do ponto A. Então tá aí, caracterizado. Então, para eu caracterizar definitivamente na letra A, eu preciso saber o módulo. Então, o módulo vai ser K, quer dizer, o módulo do campo elétrico em A vai ser K, QA, sobre a distância, vou chamar aqui de distância D, né, ao quadrado. A direção horizontal. E o sentido aqui, ó, olhando para o desenho, é da esquerda para a direita, ou ainda se afastando, né, da carga. Então o sentido aqui, ó, vou colocar assim, sentido afastando da carga, ou ainda, né, posso colocar aqui ainda, né, da esquerda para a direita. Bom, na letra B, coloca-se no ponto A uma carga de prova negativa. Quais são as características da força elétrica que atua na carga de prova negativa? Então, para isso, eu vou pegar o seguinte. Eu vou pegar o mesmo desenho. Eu preciso desse desenho. Então, na letra B, agora, no ponto A, nós vamos colocar uma carga aqui, ó. Vou botar em vermelho aqui, para simbolizar. Tem uma carga aqui agora, uma carga Qzinho, e ela é negativa, menor do que zero. Então, nessa situação, o que vai acontecer? Eu vou ter agora que o campo elétrico gerado pela carga Qzão no ponto A, esse campo elétrico vai atuar nessa carga Qzinho, através de uma força elétrica. Então, você tem que lembrar o seguinte, ó, que o campo elétrico nessa situação, ele é o quê? É a força dividido pela carga. Então, a força vai estar na mesma direção que a carga. Então, nessa linha horizontal. Porque essa carga é negativa, a força vai estar em sentido contrário ao campo elétrico. Então, se o campo elétrico nesse ponto A aponta para essa direção e esse sentido aqui, a força elétrica que vai atuar nessa carga Qzinho, ela vai apontar na mesma direção, só que no sentido contrário. Vai estar para cá, ó. Então, a minha força elétrica vai estar para cá. Então, vamos caracterizar essa força elétrica aí nesse caso, né? O módulo, a intensidade dessa força elétrica vai ser K, Qzão, Qzinho, sobre a distância entre Qzão e Qzinho, ao quadrado. Ou ainda pode ser carga vezes o campo elétrico no ponto A. Qual é a direção dessa força aí? A direção é a mesma do campo, horizontal. Qual é o sentido dessa força? Bom, o sentido, no caso, o contrário do campo. Então, se o campo está da esquerda para a direita, a minha força vai estar da direita para a esquerda. Ou então aproximando da carga Qzão, ou afastando da carga Qzinho. Vamos colocar aqui, ó, direita para a esquerda. Pronto. Está caracterizada a minha força aí, que está atuando na carga Qzinho.
Sobre uma carga de 4 microcoulomb, situada num ponto P de um campo elétrico, atua uma força de intensidade de 8 newtons. Se substituirmos a carga de 4 microcoulomb por uma outra de 5 microcoulomb, qual será a intensidade da força sobre essa carga quando colocada no ponto P? Bom, aqui é o seguinte, então nós temos que pensar assim. Então eu tenho aqui uma região no espaço, essa região aqui, aonde existe um certo campo elétrico. Aqui tem um campo elétrico aqui nessa região. E aí eu tenho um ponto P dentro dessa região aqui, ó, um pontozinho P aqui. Nesse ponto P, quando eu coloco uma carga de 4 microcoulomb, eu vou ter uma força de 8 newtons. Depois eu vou colocar uma outra carga, só que agora de 5 microcoulomb, dentro do mesmo ponto P, dentro da mesma região. Então a força vai mudar para um valor que é o que ele quer que você encontre. O que tem em comum as duas situações? O campo elétrico. Ó. O campo elétrico. Então olha só, na primeira situação é essa daqui e a segunda situação é essa outra. Então na primeira situação eu posso escrever que o campo elétrico é a força sobre a carga. Então, eu vou ficar com 8 dividido por 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, isso aqui me dá 2 vezes 10 a mais 6 newton por coulomb. Então, eu já achei o campo elétrico. Na segunda situação, ele quer a força, a nova força. A nova força vai ser a nova carga vezes o mesmo campo, já que é a mesma região. Então, vai ter 5 vezes 10 a menos 6 vezes 2 vezes 10 a mais 6, que é o valor do campo. Então, eu tenho aqui, ó, 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a mais 6 vai dar 10 elevado a 0. Todo número elevado a 0, tá? Um número qualquer elevado a 0, isso aqui é sempre 1. Então, isso aqui vai embora com isso aqui. Então, 5 vezes 2 me dá 10 newtons, que é a resposta do meu exercício. Poderia se resolver isso aqui por regra de 3? Poderia, mas tem que tomar muito cuidado, porque tem grandezas na física que não são diretamente proporcionais. Podem ser diretamente proporcional ao quadrado de alguma coisa, pode ser inversamente proporcional. Então é complicado, porque existe uma tendência de você querer resolver tudo por regra de 3. E se a regra de 3 fosse tão universal assim, nossa, facilitaria muito, porque não teria nenhuma dessas 200 milhões de fórmulas na física aí. Ok? Então, cuidado com regras de 3. Uma partícula com carga Qzinho igual a 1 vezes 10 elevado a menos 10. Tá um pouquinho apagado. Mas aqui é menos 10. Então, a minha carga Qzinho, ela vale 1 vezes 10 a menos 10 coulomb. Colocada em um ponto P de um campo elétrico, fica sujeito a uma força elétrica de intensidade. Então, a intensidade da força é 1 vezes 10 a 24 newtons. Essa força está na vertical, quer dizer, na direção vertical e para cima. Determina, na letra A, a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico no ponto P. Na letra B, a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que agirá em uma carga elétrica de menos 2 vezes 10 a menos 10 coulomb quando colocada no mesmo ponto P. Então vamos lá na letra A aqui primeiro. Bom, para isso eu preciso exemplificar aqui o seguinte, para eu ter uma noção do que está se passando. Aqui está a minha carga, Qzinho. E vamos desenhar aqui a força. A força está na vertical para cima, então a força está assim, ó. Desse jeitinho aí. Então a minha força elétrica está dessa forma. Se a força elétrica está para cima, provavelmente o meu campo elétrico aqui, ó, vai também estar na vertical, já que a força e o campo possuem a mesma direção. Então o meu campo elétrico, representado por essa linha azul, está na vertical aqui.
A minha carga Qzinho, nesse primeiro momento aqui, ela é positiva, né? Então ela vale 1 vezes 10 a menos 10 coulomb. E ela é uma carga positiva. Então, como a carga Qzinho ela é maior do que zero, isso implica que o campo elétrico e a força elétrica têm o mesmo sentido. Então, nesse caso aqui da letra A, o meu campo elétrico aqui, ó, também vai estar para cima. Tá? Então, meu campo elétrico também vai estar na vertical e para cima. Então, o meu campo elétrico aqui, ó, também vai estar na vertical, porque sempre está na mesma direção. E vai estar para cima, porque a carga Qzinho que sofre a ação do campo através da força, ela é positiva. E ele quer a intensidade desse campo elétrico. Nesse caso aqui, eu não sei a carga que gera o campo, eu sei apenas a carga que sofre a ação do campo através de uma força. Então aqui vai ser o quê? Força sobre carga. Então eu vou ter 1 vezes 10 a 24 newtons dividido por 1 vezes 10 a menos 10. Então isso aqui vai me dar 1 vezes divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes, então vai ficar 24 menos 10, 24 mais 10, então isso aqui dá 34 Newton por Coulomb. Então dá 1 vezes 10 a 34 Newton por Coulomb. Então está aí a resposta da letra A. Já a letra B, ele quer o seguinte, ó. A intensidade e a direção no sentido da força elétrica que agirá em uma carga elétrica Qzinho de menos 2 vezes 10 a menos 10 Coulomb quando colocado no ponto P. Bom, o campo elétrico ele não vai mudar de direção e sentido, nem de intensidade, ele continua do mesmo jeito. Então, meu campo elétrico está aqui, ó. E ele continua valendo lá aquele 1 vezes 10 a 34 Newton por Coulomb. O que mudou aqui agora foi a carga que estava no ponto lá, ó. Esse aqui é o meu ponto P aqui. Então, a carga que está no ponto P é que mudou. Então, essa carga Qzinho ali é que vai sofrer a mudança. Então, minha carga Qzinho, no tal do ponto P ali, ó, é que vai mudar. Ela valia antes 1 vezes 10 a menos 10. Agora, ela vai passar a ter um outro valor. Então, minha carga Qzinho aqui agora, ela vale menos 2 vezes 10 a menos 10 Coulomb. Bom, essa carga Qzinho, o que acontece com ela aqui agora? Ela é negativa, ó. Ela é negativa. Então, quando isso acontece, o campo elétrico e a força elétrica, eles continuam com a mesma direção, porém têm sentidos opostos. Então, os sentidos agora mudou. Então, se o meu campo elétrico está apontando para cima, a força que vai atuar nessa carga aqui, ó, vai estar apontando para baixo. Então, a minha força aqui, ó, vai estar desse jeitinho aqui, ó, apontando para baixo. Para calcular essa força, eu vou usar, ó, força igual a carga vezes o campo. Já que eu não sei qual é a carga que gera o campo elétrico. Então, a carga em questão, ó, ela vale menos 2 vezes 10 a menos 10. Eu não preciso colocar o sinal. Então, vai ficar 2 vezes 10 a menos 10 vezes o campo elétrico, que é 1 vezes 10 a 34. Então, 2 vezes 1 dá 2. Aí eu tenho aqui a multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base. Somos os expoentes. Ó, menos 10 mais 34, 24 newtons. Então, está aqui a força. A intensidade da força elétrica. Qual é o valor da carga elétrica de uma partícula de massa 2 vezes 10 a menos 3 kg? Então, a massa é 2 vezes 10 a menos 3 kg, para que ela permaneça estacionária no espaço quando colocada em um campo elétrico vertical de 100 newtons por Coulomb, no local onde a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então aqui é o seguinte, ele está me dizendo que eu tenho um campo elétrico
na vertical. E eu tenho uma carga, Qzinho, uma carga lá de prova, dentro dessa região. E essa carga vai ficar estacionária. Ela vai ficar paradinha aqui, ó. Então significa o seguinte. Significa que esse campo elétrico ele vai agir nessa carga. Então, meu campo elétrico, ele está agindo nessa carga com uma força. E ele também disse que tem a gravidade no meio do caminho aqui, ó. Então, significa dizer que a força da gravidade está atuando nessa carga. E a gravidade sempre puxa as coisas para baixo. Através da força peso. Então, aqui é a força peso. Agora, para essa partícula ficar estacionária, como está aqui, ó, ou seja, paradinha, e numa região de campo elétrico, é necessário que uma força elétrica esteja atuando nessa carga aqui, ó. E essa força elétrica tem que anular a gravidade. Então, essa força elétrica vai estar para cima. Então, a força elétrica está aqui, ó, para cima. Então, para ela ficar estacionária, é necessário que a força elétrica em módulo seja igual ao peso. E a força peso é o quê? Massa vezes gravidade. Só que eu posso dizer o seguinte, que a força elétrica, nesse caso, não tem como eu calcular ela como sendo KQQ sobre D ao quadrado, porque eu não sei a carga que gera o campo. Eu sei apenas o campo elétrico. Então, a força elétrica aqui vai ser a carga Qzinho vezes o campo. Então, eu pegando essas duas expressões aqui, ó, eu posso escrever que a carga Qzinho vezes o campo é igual a massa da carga vezes a aceleração da gravidade. Ou seja, a carga Qzinho aqui, ó, ela vai ser massa vezes gravidade dividido pelo campo. Agora é só substituir, ó. Então a carga será, a massa é 2 vezes 10 a menos 3 kg. A massa sempre tem que estar em quilogramas. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. O campo elétrico nessa região vale 100 newtons por coulomb, ou 10 ao quadrado newton por coulomb. Então aqui embaixo eu vou colocar, ó, 10 ao quadrado. Então isso aqui me dá 2 vezes, aqui em cima eu tenho, ó, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, menos 3 mais 1, vai dar menos 2. E aqui eu vou ficar com 10 elevado a mais 2. Ó. Então isso aqui me dá 2 vezes divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Ó. Menos 2, menos 4 coulomb. Então está aqui a carga, o valor da carga elétrica que está ali dentro daquela região de campo elétrico lá, pedida. Bom, duas cargas pontiformes, que são cargas de tamanho desprezível, de 4 vezes 10 a menos 6 coulomb e menos 5 vezes 10 a menos 6 coulomb, estão fixas e distantes 6 centímetros entre si, no vácuo, como ilustra a figura abaixo. Aí ele deu o valor da constante K, a distância 6 centímetros é igual a 6 vezes 10 a menos 2 metros, a distância de uma carga para outra, a distância da carga até o ponto M aqui ele deu 3 vezes 10 a menos 2, e aí esse ponto M é o ponto médio, né? Aí ele pede, calcule a intensidade de vetor campo elétrico no ponto M do segmento que une as cargas. Bom, como a distância D1 é igual à distância D2 e vale 3 vezes 10 a menos 2 metros, isso aqui é o ponto médio. E ele já deu até os campos elétricos aqui, ó. Eu tenho um campo elétrico E1, gerado pela carga Q1, que é uma carga positiva, e o campo elétrico E2, gerado pela carga elétrica Q2, que é uma carga negativa. Então aqui ficou bem mais fácil. Então o campo elétrico resultante nesse ponto P, aliás, nesse ponto M, o campo elétrico resultante é a soma vetorial do campo E1 mais o campo E2. Essa soma vetorial vai se transformar numa soma simples. Por quê? Porque os dois campos estão na mesma direção, por isso que vai ser uma soma simples. E também porque eles estão no mesmo sentido, os dois estão apontando para a carga Q2. Ó. Se tivesse um desses campos em sentido oposto, aí essa soma aqui, ó, se transformaria em uma subtração. Não é o caso aqui. Então basta calcular o campo E1, calcular o campo E2 e somar.
Então, ó, o campo E1 vai ser K, a carga Q1, sobre a distância D1 ao quadrado. Então, vai ficar 9 vezes 10 a nona. Isso aqui é 9, tá? Meu 9 ficou meio esquisito. E a carga Q1 ela vale 4 microcoulomb, ou seja, 4 vezes 10 a menos 6. A distância D1 vale 3 vezes 10 a menos 2, tudo isso ao quadrado. Então, se eu quiser adiantar o cálculo, aqui embaixo vai ficar 9 vezes 10 a menos 4. Então, esse 9 vai embora com esse 9. Então, sobrou 4 vezes multiplicação de potência de mesma base, conserva a base soma, os expoentes, né? Então, aqui vai ficar 3 terceira e aqui embaixo ainda ficou um 10 a menos 4. Então, isso aqui vai me dar 4 vezes 10 a 7 Newton por Coulomb. É o primeiro campo elétrico. Agora, o segundo campo elétrico, que é o campo E2, vai ser K, Q2, sobre a distância D2 ao quadrado. Então, vai ficar 9 vezes 10 a nona, vezes Q2. Q2 vale menos 5 vezes 10 a menos 6, mas é desnecessário utilizar o sinal. Então, vai ficar 5 vezes 10 a menos 6, e a distância é a mesma. 3 vezes 10 a menos 2, tudo isso ao quadrado. Então, na sua essência, esse cálculo aqui ó, é idêntico de cima, só difere o 5 aqui. Ó. As mesmas potências de 10, a mesma distância aqui embaixo, então aqui vai ficar simplesmente 5 vezes 10 a 7 Newton por Coulomb. Agora é aplicar aqui. Ó. Então, o campo elétrico resultante no ponto M é o campo E1, que é 4 vezes 10 a 7, mais o campo E2, ó, que é 5 vezes 10 a 7. Como as potências de 10 são as mesmas, basta somar 4 mais 5, vai ficar 9 vezes 10 a 7. Opa, e esquecendo aqui a unidade de medida, não pode. A unidade de medida é importantíssima. Newton por Coulomb. Então tá aqui, ó. Então tá aí resolvido a intensidade do vetor campo elétrico no ponto que une as cargas. Bom, a questão 10 aí é muito parecida, para não dizer idêntica com a primeira questão. Só vai mudar essa distância aqui, ó, mesmo raciocínio. Uma carga elétrica pontiforme de 4 microcoulomb e massa 2 vezes 10 a menos 6 kg é abandonada em repouso em um ponto A de um campo elétrico uniforme de intensidade de 16 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb, conforme indica a figura. Então, aqui a figurinha. Calcule a intensidade da força que atua sobre a carga, o módulo da velocidade da carga ao passar por B e o tempo gasto para a carga I de A até B. Então, se ela foi abandonada nesse ponto aqui, a velocidade inicial é zero. Então, esse campo elétrico passa a atuar na carga Qzinho através de uma força elétrica, e essa carga adquire uma aceleração, então a velocidade dela deixa de ser zero, começa a aumentar até que por B, quando ela passa por B, atinge um certo valor. E ela vai gastar um tempo para sair de A até B. Então observe o seguinte, a carga em questão, ela vale 4 microcoulomb, então 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. E ela tem massa de 2 vezes 10 a menos 6 quilogramas. E ela está dentro de uma região onde existe um campo elétrico de 16 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Então, na letra A, para encontrar a intensidade da força que atua sobre a carga elétrica, é só lembrar que força é a carga que sofre a ação da força, né? Vezes o campo. Então, eu vou ter aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 6 vezes 16 vezes 10 a quinta. Então, 4 vezes 16, isso aqui dá 64. 10 a menos 6 com 10 a quinta, dá 10 a menos 1. Então, me dá uma força de 6,4 newtons. Bom, estou resolvido a letra A. A letra B, ele quer o módulo da velocidade. Como a velocidade vai variar, ela vai de 0 até um certo valor, o movimento dessa carga aqui é um movimento uniformemente variado. Todas as equações de movimento uniformemente variado se aplicam aqui. Porém, é mais fácil, né, eu utilizar para encontrar aquela velocidade ali no ponto B, usar a equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado,
é inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço. Mas eu não tenho aceleração. Eu tenho a velocidade inicial, que é 0, e tenho o espaço percorrido. Mas para encontrar a aceleração, eu posso utilizar a segunda lei de Newton, que me diz que a soma de todas as forças que atuam no corpo é a massa do corpo vezes a aceleração que ele adquire. Então daqui eu tiro que a aceleração é a razão entre a força sobre a massa. Então eu vou ter lá os 6,4 newtons dividido por 2 vezes 10 a menos 6 kg. Então isso aqui me dá 3,2 vezes 10 a sexta metros por segundo ao quadrado. Então agora eu posso substituir aqui, ó. A velocidade em b ao quadrado vai ser 2 vezes a aceleração, que é 3,2, né? Já ia errando aqui. Então é 3,2 vezes 10 a sexta, vezes o espaço. O espaço está aqui, ó, 5 centímetros. Então o meu espaço percorrido é 5 centímetros. Isso aqui é 0,05 metros. Ou ainda 5 vezes 10 a menos 2. Então, bom, 2 vezes 5 dá 10, vezes 3,2 me dá os 32 lá, ó. E aí eu tenho multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes 3 menos 2, aliás, 6 menos 2, isso aqui me dá 4. Bom, minha velocidade está ao quadrado aqui, ó. Então a velocidade de B vai ser a raiz quadrada de 32 vezes 10 a quarta. Resolvendo essa conta aí, eu vou ter raiz quadrada de 32, que me dá aproximadamente 5,65. Então isso aqui vai me dar 5,65 vezes 10 ao quadrado metros por segundo. Então essa é a velocidade aí. Para encontrar a letra C, basta lembrar a equação da velocidade do movimento uniformemente variado. Velocidade final é velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Velocidade inicial, ó, é 0. Então daqui eu tiro que o tempo vai ser a razão entre a velocidade final e a aceleração. Então a velocidade final é 5, aproximado, né, 0,65 vezes 10 ao quadrado. Isso aqui vai dividir por 3,2 vezes 10 a sexta, que é a aceleração. Então, resolvendo isso aqui, vai encontrar um valor aproximado de 1,76 vezes 10, divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes, então 2 menos 6, menos 4 segundos. Então está aqui a resposta da letra C.